Olá pessoal, e hoje nós vamos apresentar aqui as regras de Bonanza. Bonanza é um jogo de 1997, né? Que já tem aí seus 25 anos e que teve até uma edição de aniversário lançada. Um jogo do Uwe Rosenberg, autor de Agrícola, Caverna, né? E outros grandes jogos. E vamos ver o que tem dentro da caixa aqui. Essa versão já é a versão mais atual, né? O jogo ele teve algumas mudanças. E uma das principais foi a entrada desse playmat. É um jogo de 3 a 5 jogadores, onde nós vamos plantar feijões. Nós vamos plantar feijões, colher feijões e vender e até trocar os feijões para tentar transformar esses feijões em moeda e ganhar o jogo. No caso, nós temos aqui esse playmat que antes não existia, né? Nós temos aqui cada espaço representando um campo onde nós vamos plantar os feijões. E aqui seria uma partida de 4 ou 5 jogadores, usaríamos esse lado. Uma partida de 3 jogadores, nós usaríamos esse lado aqui. Nos jogos mais antigos, né, nas versões mais antigas, os jogadores utilizavam essa cartinha aqui de terceiro campo. Todos os jogos eram jogados com apenas 2 campos. Tanto de 3 até 5 jogadores, os jogadores começavam com 2 campos. E se você quisesse ter um terceiro campo, você tinha que pagar 3 moedas para ter um terceiro campo para plantar os seus feijões. Agora, na nova versão não, você tem essa nova regra, né? 4 ou 5 jogadores, 2 campos. A partir de 3 jogadores, você tem 3 campos. Também foi introduzido aqui a carta de primeiro jogador, que também não tinha antes. Essa carta, ela vai ajudar no desempate, né? Caso haja um empate na partida, essa carta vai dar uma ajuda. Eu vou explicar isso depois nas regras. E o restante são as cartas. Vou pegar essas cartas aqui, elas estão ainda arrumadinhas. E aqui são os feijões, né? Nós temos vários tipos de feijões. A arte é a mesma, né? Essa versão aqui está em alemão, né? Esse jogo foi lançado no Brasil pela Paper Games. E aí os nomes dos feijões estão tudo em português, né? Então dependendo da língua que você comprou a carta, o jogo, né? Aqui no caso está tudo em alemão. E basicamente são esses os tipos de feijões que existem. A carta basicamente é isso aqui. Você vai ter o nome do feijão. Você vai ter um número aqui que representa a quantidade de cartas desse tipo de feijão que existe no baralho. Então no baralho existem um total de 6 cartas desse tipo de feijão. E aqui também é o que você vai ganhar de moedas ao vender uma quantidade de feijões. Esse feijão aqui, por exemplo, você teria que vender 2 feijões para ganhar 2 moedas. Isso eu vou explicar direitinho nas regras, né? Então isso é o que tem na caixa do Bonanza. Vamos então para o setup e para as regras do Bonanza. Então vamos para o setup de Bonanza. A primeira coisa, você vai distribuir um playmat para cada jogador. Em uma partida de 3 jogadores, então todo mundo utilizaria virado aqui para o lado de 3 campos. Cada jogador recebe o seu playmat e você entrega a carta de primeiro jogador. Vocês escolhem como preferir. E essa carta ela vai ficar para sempre com esse jogador. Essa carta ela não sai, ela não muda de dono, fica com o jogador escolhido até o final da partida. Você vai então pegar o deck de cartas. Existem 104 cartas com 8 tipos de feijões nesse baralho. Você vai pegar as cartas e vai distribuir 5 cartas para cada jogador. Você distribui as cartas. E é importante que os jogadores esperem as cartas serem distribuídas até pegarem elas, de preferência. Feito isso, os jogadores vão pegar as cartas e essa é uma parte importante do jogo. Ao pegar as cartas, os jogadores devem virar as cartas e não tirar as cartas da ordem. Ou seja, eles vão pegar do jeito que eles receberam as cartas na ordem certinha. Então essa vai ser a primeira carta que ele recebeu, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta carta. Os jogadores não devem mexer nisso. Podem olhar à vontade, né? Sem mostrar para os outros jogadores. Mas eles não podem mudar as cartas de posição. E lembrar sempre que essa é a ordem das cartas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta carta. Então, esse é o setup inicial. E essa é uma parte importantíssima do jogo.
Vamos então para as regras do Bonanza. Bonanza é jogado em turnos alternados, começando com o jogador inicial. O jogador ele faz o seu turno, e depois o jogador à sua esquerda começa o seu turno e assim por diante. Cada turno é dividido em 4 fases, e vamos explicar cada uma delas agora. A primeira fase é a fase de plantar cartas de feijão, que estão na sua mão. Você vai pegar aqui na sua mão, né? E mantendo a ordem que você recebeu. A primeira carta você é obrigado a plantar. Você sempre tem que plantar a carta que está na frente na sua mão. Você escolhe um dos seus campos e planta a sua carta. O seu feijãozinho aqui. A segunda carta é opcional. Você pode plantar se você quiser. Você não é obrigado a plantar. É uma opção. Você pode ou não plantar essa carta. Se você preferir plantar e tiver um campo vazio, você pode plantar essa segunda carta. É importante dizer que você não pode misturar feijões nos seus campos. Você não pode plantar feijões diferentes no mesmo campo. Você pode plantar feijões iguais em campos diferentes. Por exemplo, você poderia plantar assim. Plantar 2 feijões iguais, mas em campos diferentes. Mas você jamais pode plantar feijões diferentes no mesmo campo. Essa é uma regra de plantar. Nessa primeira fase, então, o que você tem que fazer é: plantou a primeira carta que está na sua mão. A segunda carta é opcional, você planta ou não. Se você quiser plantar, você planta ela e termina aqui então a sua fase de plantação. A segunda fase é a fase de virar e trocar cartas de feijão. Você vai abrir as 2 primeiras cartas do deck e vai colocar aqui no centro da mesa. Essas cartas pertencem a você e você tem 2 opções. Você pode plantar essas 2 cartas ou fazer uma troca com os outros jogadores. Existem algumas regras para as trocas de feijões. Apenas o jogador ativo ele pode trocar com os outros jogadores. Ele está ali para fazer negociações com qualquer outro dos jogadores da mesa. Já os outros jogadores não podem fazer troca entre eles. Apenas o jogador ativo ele pode fazer trocas com os outros jogadores. Então, ele pode também, além de usar as cartas que ele abriu, ele pode também usar as cartas da sua mão, assim como os outros jogadores também. Nesse momento, você não precisa seguir a ordem que está na sua mão. Você pode trocar cartas que estão, por exemplo, no meio ou até no fim da sua mão. Mas tomando cuidado de não tirar as cartas da posição antes de efetuar a troca realmente. Após a troca ter sido determinada e efetivada, aí sim você tira a carta da sua mão e entrega para o jogador que foi feita a troca. Isso é para evitar confusões e depois você não lembrar onde a carta estava na sua mão. Além disso, não existe um limite de cartas que podem ser trocadas. Você pode trocar 2 feijões por 1, 3 feijões por 1, não existe esse limite. Os jogadores vão trocar de acordo com seus interesses, de acordo com o que eles acharem melhor para eles. Além disso, as cartas que estão plantadas não podem ser trocadas e nem as cartas que forem já trocadas nessa rodada. Por exemplo, se um jogador oferecer de repente esse feijão por esse seu feijão e você aceitar essa troca, você vai pegar a carta desse jogador e vai colocar aqui virada no seu campo. O jogador que recebeu essa carta vai fazer o mesmo e colocar aqui no seu campo. Todas as cartas trocadas nessa fase não vêm para sua mão e nem devem ser plantadas ainda. Os jogadores devem colocar as cartas, de preferência viradas assim, perto do seu campo até o fim dessa fase. Nesse caso aqui, por exemplo, essa carta aqui, se ninguém fizer uma oferta por ela, ninguém quiser ela, você ainda tem uma última opção, que seria doar essa carta. Então, sim, você pode entregar essa carta de graça para algum jogador. Se algum jogador aceitar, você entrega a carta para ele. Se ninguém aceitar, se ela for recusada, só resta então você colocar ela aqui do lado do seu campo. Os jogadores também podem doar cartas que estão na sua mão para o jogador ativo, assim como o jogador ativo também pode tentar doar cartas que estão na sua mão, se for do interesse dele de se livrar dessas cartas. E assim termina a fase 2. Lembrando que todas as cartas que forem trocadas e até as cartas que foram doadas, elas terão que ser plantadas na próxima fase. E a terceira fase é a fase de plantar as cartas que foram trocadas. Nós vamos plantar os feijões que foram trocados na fase de trocas, né? E os jogadores, então, plantam os feijões trocados. E finalmente a quarta fase, que seria comprar cartas de feijão. Feito tudo isso, o jogador vai comprar 3 cartas do monte. E ele vai comprar na ordem e colocar sempre atrás.
mantendo a ordem das cartas. Ele compra 3 cartas e sempre coloca atrás aqui das cartas que estão na sua mão. Então essa carta continua sendo a primeira, as cartas novas vão entrando aqui atrás e formam a sua mão agora. Essa é a última fase. Terminada essa fase, o seu turno termina e o jogador à sua esquerda começa o seu turno fazendo novamente essas 4. E vamos explicar como se faz a colheita dos feijões. Os jogadores podem colher seus feijões a qualquer momento da partida, não precisa ser no seu turno. Mesmo no turno de um outro jogador, os jogadores podem colher seus feijões livremente. Mas acontece alguns momentos em que o jogador, às vezes ele não quer colher aquele feijão ainda, mas ele é obrigado a colher. Isso acontece principalmente na primeira fase do seu turno, onde ele é obrigado a plantar um dos seus feijões, ou na fase de trocas, onde ele recebe os feijões, né, das trocas, e ele também é obrigado a plantar esses feijões. E nesse caso aqui, por exemplo, se ele tivesse que plantar esse feijão, é um feijão totalmente diferente aqui dos 3 feijões que estão nos seus campos. Nesse caso, ele teria então que colher um dos seus feijões. Existe apenas uma regra para isso. Os campos que possuem apenas um feijão não podem ser colhidos. Então, nesse caso aqui, o campo número 2, que tem apenas um feijão, não poderia ser colhido. Ele teria que escolher entre o campo 1 ou o seu campo número 3. Ao escolher o feijão que ele quer colher, ele vai pegar as cartas e, nesse caso aqui, ele colheu 3 feijões. Mas, esse feijão aqui, ele dá moedas para 2 ou 4 feijões colhidos. Como ele colheu apenas 3, sempre arredonda para baixo. Então ele vai ganhar apenas uma moeda. Ele pega uma das cartas, vira ela, o fundo da carta representa uma moeda, e essa moeda ele deixa à sua frente. As cartas restantes vão para o descarte. E agora sim ele está livre para plantar o feijão que ele precisa. Pode acontecer, né? Por exemplo, de um jogador estar com os 3 campos com apenas um feijão. Nesse caso, ele vai ter que colher um de qualquer maneira. Se ele tivesse, por exemplo, que plantar esse feijão, que é diferente desses 3, ele vai ter que descartar um dos seus feijões, colher um dos seus feijões. Então, aí nesse caso, ele pode escolher qualquer um dos campos e colher o feijão. Ele então simplesmente descarta esse feijão e aí ele consegue então plantar o feijão que está na sua mão. Então essas situações podem acontecer e é assim que funciona a colheita. E os jogadores vão fazendo seus turnos alternadamente até que, se acontecer do deck terminar, os jogadores continuam o seu turno normalmente, pegam o descarte, reembaralham ele e formam um novo deck e continuam da onde parou o jogo. Isso é feito a primeira vez. Se mais uma vez isso acontecer, novamente as cartas terminarem, você pega novamente o descarte, reembaralha novamente e mais uma vez continua o jogo. Na terceira vez que isso acontecer, o jogo termina. Nesse caso, pode acontecer do jogo terminar na fase de você virar cartas, na segunda fase, né, do seu turno. Na fase que você tem que virar 2 cartas. Pode acontecer isso. Mesmo que tenha apenas uma carta, você vira ela, faz a segunda fase do seu turno, faz o leilão, faz a terceira fase, que seria, né, feita depois aí as trocas e tudo mais. Você faz a fase de plantar os feijões trocados. E o jogo então termina também. Terminado o jogo, todos os jogadores colhem todos os feijões dos seus campos. As cartas que estão na mão são descartadas, né? Apenas os campos que estão, né, plantados. Você vai colher os feijões, vai ver quanto você vai receber de moedas. E os jogadores então contam as moedas e veem quem é o vencedor de bonança. No caso de empate, vence o jogador que estiver sentado mais longe do jogador que possui a carta de Start Player. Então, esse aqui é o Bonanza. Um jogo que a princípio pode ser que pelo tema de plantar feijões
não seja muito atraente, mas é um excelente jogo. E se você ainda não jogou, vale muito a pena jogar. É um jogo de... você tem que saber de negociar bem, né? É um jogo de negociação. Você tem que saber vender os seus feijões na hora certa. Porque de repente você tem que colher eles para poder plantar um outro que vai te dar também muitos pontos. E saber se livrar, não se apegar aos feijões, porque esse é um jogo que você vai ter que colher e plantar várias vezes. Então, fica aí a dica do Bonanza. Um abraço para todos, até semana que vem e uma boa jogatina.